boa noite a todos. O tempo é limitado, mas quero ser muito curto e grosso aqui, sem economizar palavras. Dia 12 de setembro, dia 12, que passou, né? Hoje está completando 10 dias, que esse projeto da reforma da Previdência e, consequentemente, a proposta de emenda à lei orgânica foi protocolado nessa casa, às 17h40, e, num passe de mágica, imediatamente foi lido na sessão ordinária daquele mesmo dia. Então, já começa aí eu querer entender, e deixei isso bem claro no dia, do porquê dessa aceleração toda para um projeto que não tem, eu vou repetir, não tem obrigação nenhuma de ser votado mês que vem, final do ano, ano que vem. Cada município vai analisar, estabelecer e, principalmente, cumprir o artigo 10 da Constituição Federal, que deixa claro que, nesses casos de previdência, tem que haver participação dos envolvidos. Quem são os envolvidos? O servidor público. Hoje, o senhor que está prefeito, que foi vereador comigo nesta casa, votou contrário a uma determinação dessa mesma emenda constitucional, 103 de 2019, que deixou claro, todos os municípios desse país, todos, deveriam ter a sua contribuição em cima do servidor de, no mínimo, 14%, que é o mesmo do governo federal. E ele, para fazer campanha política, manipulou e enganou muitas pessoas votando contrário a algo que era obrigação. E mais, naquele dia, naquela oportunidade, ele deixou claro, eu sou contrário, por quê? Porque não houve audiência pública. Outra coisa, palavras dele, abro aspas, em 2020, eu tenho 51 anos, sou historiador, professor de história, e desde criança eu escuto que a Previdência ia quebrar. E nunca quebrou. E agora, com 19 meses, ele descobriu que a Previdência em São Roque está quebrando. É impressionante como as faces e as máscaras são mostradas e derrubadas. Então, fica muito claro e nítido que não tem nada que justifique essa pressa exorbitante de votar projetos desta magnitude que vai tratar a vida do servidor público municipal. E eu vou deixar algumas questões para se pensar futuramente e para que tenha resposta. Hoje, o que é arrecadado com todos os servidores garante ou não o pagamento da aposentadoria e, consequentemente, de todos os servidores? Quais as penalidades que o município sofre se, porventura, não fizer essa reforma? Quais os motivos dessa pressa exagerada de se aprovar um projeto desse tamanho? Quem me explica por que, de 2019 para 2020, o déficit atuarial aumentou em 100 milhões? Quem me explica por que, de 20 para 21, aumentou mais 18 milhões? Por que está sendo feita essa reforma? Por que o peso de medida a nível federal está sendo instalado no município de São Roque? Foi falado aqui, um servidor de ensino fundamental que está na esfera federal ganha mais do que um servidor com mais de uma faculdade a nível municipal. São completamente desproporcional. Em momento algum, nenhum servidor desse município foi respeitado, e aqui tem as representatividades, que disse que não foi conversado, não foi dialogado. Saiu correndo lista de tudo quanto é jeito aí para simular que estava conversando. Pelo amor de Deus, aqui, como foi falado, isso é a vida, ou o resto da vida do servidor público municipal. Não tem nada que justifica isso. Nada justifica essa situação. A questão das regras de transições, e agora eu vou entrar especificamente nessa questão da proposta de emenda à lei orgânica. Nós temos uma emenda constitucional que colocou não apenas o regramento, mas também as regras de transições na própria emenda constitucional.
Nós temos uma emenda constitucional a nível estadual que colocou as regras e as transições na emenda constitucional. São Roque não tem uma Constituição de fato, e sim, nós temos a lei orgânica que representa a Constituição municipal. E por que não pode ser colocada as regras de transições junto com o que está estabelecido, que é a idade mínima? Por que São Roque é diferente? E olha para vocês verem a dimensão de tudo isso que nós estamos falando. O país são 5.570 municípios. Somente 2.151 municípios possuem regime próprio de previdência, São Roque é um deles. Vai completar agora em novembro 3 anos da aprovação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Sabe quantos municípios realizou a reforma da Previdência? Menos de 400. Menos de 400 municípios realizaram a reforma da Previdência. Será que é algo tão simples para vir no goela abaixo, igual está sendo enfiado aqui em São Roque? 6 estados ainda não fizeram a sua reforma da Previdência. Será que é tão simples para em 10 dias querer pautar até mesmo uma emenda à lei orgânica do município? Servidor público municipal, lutem, se unam. O prefeito não é dono de vocês. O prefeito está prefeito e conduz como devem ser as coisas no município. Mas ele não responsabiliza e não é responsável direto pelo futuro de vocês. Cobrem vereadores, nós somos 15. Cobrem prefeito, porque o prefeito com ele ter o resto da vida de vocês. É isso, obrigado. Vereador Alexandre.